Você já sentiu aquela pontada de preocupação? Uma sensação de que algo no seu corpo não está funcionando como deveria, mas decidiu ignorar, pensando que é apenas coisa da idade. Muitas vezes, nós, ou nossos entes queridos, temos a tendência de minimizar sinais que o corpo nos envia, acreditando que são apenas pequenos incômodos passageiros. Mas e se eu te dissesse que alguns desses sinais, especialmente aqueles relacionados à sua saúde intestinal, podem ser alertas cruciais que você jamais deveria desconsiderar? O medo de descobrir algo sério nos paralisa, nos leva a ter de se adiar a visita ao médico. Mas essa hesitação pode ter um preço muito alto. O câncer de intestino, uma doença silenciosa em seus estágios iniciais, afeta milhares de pessoas todos os anos. E a boa notícia é que, quando detectado cedo, as chances de cura são incrivelmente altas. O segredo para vencer essa batalha é o conhecimento e a ação precoce. Neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais de alerta para o câncer de intestino que você, acima dos 60 anos, precisa conhecer e nunca, jamais, ignorar. Fique comigo até o final, pois o que vou te contar pode realmente surpreender você e talvez até salvar uma vida. Vamos começar. Então, com o primeiro sinal. Algo que muita gente costuma associar apenas a uma alimentação inadequada ou a um simples estresse, as mudanças persistentes nos seus hábitos intestinais. Pense um pouco como tem sido a frequência e a consistência das suas idas ao banheiro ultimamente. Nosso intestino tem um ritmo que, com o tempo, se torna familiar. Você sabe o que é normal para você, mas se de repente, e sem uma causa aparente como uma mudança radical na dieta ou no nível de atividade física, você percebe que está alternando entre períodos de prisão de ventre severa e diarreia, ou que suas fezes estão mais finas do que o usual, como um lápis, e essa situação se prolonga por semanas. É hora de acender um sinal de alerta. Não se trata de uma alteração pontual, que acontece depois de comer algo diferente. Estamos falando de uma mudança que se instala e não desaparece. Imagine, por exemplo, que você sempre foi regular, indo ao banheiro todos os dias ou em dias alternados, com fezes bem formadas. De repente, você passa a ter diarreia por vários dias seguidos, depois uma constipação que dura uma semana e assim por diante. Essa irregularidade, essa dança entre os extremos, pode ser um indicativo de que há algo obstruindo ou irritando o seu intestino. Um tumor, mesmo pequeno, pode alterar o trânsito normal das fezes, causando tanto a dificuldade de eliminação quanto a diarreia, pois o corpo tenta se livrar da obstrução ou reage à inflamação. A forma das fezes também é importante. Fezes mais finas, como um lápis ou fita, podem indicar que o caminho está mais estreito, o que pode ser um sinal de um crescimento no intestino que está bloqueando a passagem. É fundamental observar não apenas a frequência, mas a qualidade das suas fezes. Converse com seu médico sobre essa mudança. Forneça detalhes sobre a duração, a consistência e a frequência. Lembre-se, o seu corpo está sempre tentando se comunicar com você. Agora, o segundo sinal é algo que costuma gerar muita apreensão. E com razão, a presença de sangue nas fezes ou sangramento retal. Ver sangue quando você vai ao banheiro é algo que nunca deve ser ignorado. Sei que muitas pessoas logo pensam em hemorroidas. E, de fato, elas são uma causa comum de sangramento retal, especialmente o sangue vermelho vivo, que aparece depois de você se esforçar. Mas é crucial não se autodiagnosticar. O sangue pode aparecer de várias formas, pode ser vermelho vivo, misturado às fezes, ou até mesmo escuro, quase preto, o que indica que o sangramento vem de uma parte mais alta do trato digestivo e já foi digerido.
O sangue vermelho vivo, por exemplo, pode ser visível no papel higiênico depois de você se limpar. Ou pode pingar na privada. Já o sangue misturado às fezes, ou as fezes com uma aparência escura e pegajosa, como borra de café, que chamamos de melena, são ainda mais preocupantes, pois podem indicar um sangramento mais interno e prolongado. O importante é entender que qualquer tipo de sangramento é um sinal que precisa ser investigado por um profissional de saúde. Não importa se você já teve hemorroidas antes e acha que é o mesmo problema. Um novo episódio de sangramento. Ou um sangramento diferente do que você está acostumado. Sempre exige atenção médica. Tumores no intestino podem sangrar facilmente. E esse sangramento, mesmo que seja pequeno e intermitente, pode ser um dos primeiros sinais da doença. Não deixe o constrangimento ou o medo te impedir de procurar ajuda. A detecção precoce de um sangramento pode ser a chave para identificar um problema no início e garantir o tratamento mais eficaz. Continuando. O terceiro ponto de atenção é a dor ou desconforto abdominal persistente. Quem nunca sentiu uma dor de barriga? Não é mesmo? É algo tão comum que muitas vezes nem damos atenção. Mas a dor que nos preocupa aqui é aquela que não passa, que se mantém, que se torna uma companheira indesejável por semanas, ou até meses. Não é aquela cólica passageira depois de comer algo pesado, nem o desconforto de uma indigestão pontual. Estamos falando de uma dor ou cólica que pode ir e vir, mas que está sempre presente de alguma forma, muitas vezes acompanhada de inchaço, gases ou uma sensação de plenitude no abdômen. Mesmo depois de comer pouco, essa dor pode ser localizada ou difusa, e pode piorar depois de você se alimentar. Um tumor no intestino, à medida que cresce, pode causar dor ao pressionar os tecidos vizinhos ou ao obstruir parcialmente o fluxo das fezes e gases. Essa obstrução pode levar a espasmos e cólicas, à medida que o intestino tenta mover seu conteúdo. Imagine que seu intestino é como uma mangueira e há um nó apertando-a. A água ainda passa, mas com dificuldade, e a pressão aumenta, da mesma forma. Um tumor pode causar essa sensação de nó no seu intestino, gerando dor e desconforto. É vital notar se essa dor é nova para você, se ela interfere nas suas atividades diárias, se ela te acorda à noite ou se não melhora com remédios simples para a dor. Muitas pessoas tentam resolver com antiácidos ou remédios para gases. Mas se a causa for mais séria, esses medicamentos apenas mascaram o problema, uma dor abdominal persistente, especialmente se associada a outros sinais que estamos discutindo. É um motivo forte para procurar uma avaliação médica. Não subestime a mensagem que seu corpo está tentando te enviar. É um chamado para investigação e cuidado. O quarto sinal de alerta é algo que geralmente notamos quando as roupas começam a ficar mais largas, sem explicação, a perda de peso inexplicável. Se você está perdendo peso sem fazer dieta, sem aumentar seu nível de atividade física e sem uma razão clara. Isso é um sinal que merece atenção imediata. Não estamos falando de perder 1 ou 2 quilos por causa de uma gripe ou um período de estresse. Estamos nos referindo a uma perda de peso significativa, como 5 quilos ou mais, em um período de poucos meses, sem que você tenha feito nenhum esforço consciente para emagrecer. O câncer é uma doença que pode consumir muita energia do corpo. As células cancerígenas se multiplicam rapidamente e precisam de nutrientes para crescer, roubando essa energia do seu organismo. Além disso, a presença de um tumor pode causar inflamação, alterar a forma como seu corpo processa os alimentos ou até mesmo suprimir o apetite, levando a uma diminuição da ingestão calórica. A sensação de saciedade precoce, por exemplo,
Pode fazer com que você coma menos do que o habitual. Pense na sua alimentação diária e no seu peso médio. Se de repente você percebe que está emagrecendo sem mudar seus hábitos, ou que perdeu peso de forma rápida e inesperada. Não ignore. Não pense que é bom emagrecer nessa fase da vida se não foi algo intencional. Procure seu médico para investigar a causa dessa perda de peso. É um sinal silencioso que pode indicar que seu corpo está lutando contra algo mais sério. E a descoberta precoce pode fazer toda a diferença. Em seguida, o quinto sinal, que muitas vezes passa despercebido ou é atribuído à rotina e ao cansaço. É a fadiga persistente e inexplicável, muitas vezes acompanhada de anemia. Você tem se sentido exausto o tempo todo. Mesmo depois de uma boa noite de sono, uma sensação de cansaço que não melhora com o descanso e que limita suas atividades diárias pode ser um sinal de anemia, que, por sua vez, pode ser causada por um sangramento lento e contínuo no intestino, que talvez você nem perceba. O câncer de intestino pode causar pequenos sangramentos crônicos, ou seja, sangramentos que acontecem constantemente, mas em pequenas quantidades, tão pequenas que o sangue não aparece visível nas fezes. No entanto, com o tempo, essa perda contínua de sangue leva à diminuição dos níveis de ferro no corpo, que é essencial para a produção de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio. O resultado é a anemia por deficiência de ferro. Quando você está anêmico, seu corpo não consegue transportar oxigênio suficiente para os tecidos e órgãos, fazendo com que você se sinta fraco, pálido, sem energia, com falta de ar e até mesmo tontura. É fácil confundir essa fadiga com os desafios do envelhecimento ou com o estresse do dia a dia. Mas se essa exaustão é nova, intensa e não tem uma explicação clara, converse com seu médico. Um exame de sangue simples pode detectar a anemia. E uma vez confirmada, a investigação da causa é o próximo passo crucial. Não se contente em sentir-se cansado, se isso não é o seu normal. Seu corpo pode estar te pedindo para prestar atenção. O sexto sinal é um pouco mais específico e pode ser facilmente confundido com problemas de evacuação comuns. Mas é importante estar atento a uma sensação de evacuação incompleta ou a necessidade urgente de ir ao banheiro que não se resolve. Você já teve a experiência de ir ao banheiro, evacuar, mas ainda assim sentir que não esvaziou completamente o intestino ou aquela urgência em ir ao banheiro. Mas quando chega lá, mal consegue evacuar, ou evacua apenas uma pequena quantidade de fezes, ou muco. Essa sensação persistente de que ainda há fezes a serem eliminadas, mesmo depois de ter ido ao banheiro. É um sintoma conhecido como tenesmo, para as pessoas com mais de 60 anos. É fácil associar isso a problemas como intestino preguiçoso ou hemorroidas. No entanto, um tumor no reto, que é a parte final do intestino grosso, pode causar essa sensação. O tumor pode bloquear parcialmente a passagem das fezes, fazendo com que o cérebro receba sinais de que o intestino ainda está cheio, mesmo que não esteja, ou o próprio tumor pode irritar a parede do reto, estimulando a necessidade de evacuar. É como se houvesse algo lá dentro que o corpo tenta desesperadamente expulsar, mas não consegue. Essa sensação pode ser bastante incômoda e persistente. Se você está experimentando essa urgência, essa sensação de que nunca esvaziou completamente o intestino, ou se está notando a presença de muco nas fezes, e isso não passa, ou piora, não hesite em procurar orientação médica. É um sinal que, embora não seja tão óbvio quanto o sangramento, pode ser um indicativo importante, especialmente se o tumor estiver localizado na parte final do intestino. Por fim, chegamos ao sétimo e último sinal, que, embora menos comum,
É extremamente grave e exige atenção imediata a presença de uma massa ou inchaço abdominal palpável. Em alguns casos, um tumor no intestino pode crescer o suficiente para ser sentido através da parede abdominal. Isso não significa que você deve sair apalpando sua barriga procurando por caroços, pois a maioria dos tumores não é palpável em seus estágios iniciais. E muitas vezes o que se sente pode ser apenas um endurecimento muscular ou gases. No entanto, se você ou um familiar percebe uma nova protuberância, um inchaço endurecido ou uma massa na região do abdômen, especialmente se for acompanhada de dor, desconforto ou qualquer um dos outros sinais que discutimos. Isso é um alerta vermelho que exige uma consulta médica urgente. Uma massa palpável geralmente indica que o tumor já está em um estágio mais avançado ou que cresceu consideravelmente. Pode ser que essa massa seja o próprio tumor, ou que seja uma massa de fezes acumuladas devido a uma obstrução causada pelo tumor. De qualquer forma, a presença de algo incomum e palpável no abdômen, que não estava lá antes, é um sinal que não pode ser ignorado de forma alguma. Não há espaço para esperar ou para a autodiagnose aqui. Essa é uma situação que exige a expertise de um médico para uma investigação aprofundada, com exames de imagem e outras avaliações necessárias. Lembre-se, a detecção precoce é o nosso maior aliado na luta contra o câncer. Então, revisando rapidamente, falamos sobre as mudanças persistentes nos hábitos intestinais, o sangramento nas fezes, a dor abdominal que não passa, a perda de peso sem explicação, a fadiga extrema e a anemia, a sensação de evacuação incompleta e, por fim, a presença de uma massa abdominal. Sei que ouvir sobre esses sinais pode gerar preocupação e talvez até um pouco de medo. Mas o objetivo de compartilhar essas informações não é assustar, e sim empoderar você com conhecimento. O medo do desconhecido é o que muitas vezes nos impede de buscar ajuda. Mas a verdade é que, quando o câncer de intestino é detectado precocemente, as chances de cura são muito altas, chegando a mais de 90%, em alguns casos. Pense nisso, estar atento ao seu corpo e procurar um médico ao primeiro sinal pode ser o que faz toda a diferença entre um tratamento simples e um mais complexo, ou até mesmo entre a vida e a morte. Não se sinta envergonhado ou relutante em conversar abertamente com seu médico sobre qualquer um desses sintomas. Ele está lá para te ajudar, para te ouvir e para investigar a causa dos seus desconfortos. É muito melhor investigar e descobrir que não é nada sério do que ignorar e se arrepender depois. Lembre-se, pequenas mudanças e a atenção aos sinais do seu corpo podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade a longo prazo. O autocuidado é uma demonstração de amor por si mesmo e por aqueles que você ama. Não espere que os sintomas se tornem insuportáveis para buscar ajuda. Seja proativo com sua saúde, pois você merece viver cada dia com o máximo de bem-estar e tranquilidade. Se este vídeo trouxe informações importantes para você ou despertou alguma dúvida, por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. E se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para mais dicas de saúde e bem-estar para viver a melhor fase da sua vida. Agradeço por estar aqui comigo. Viva sua melhor vida em todas as idades.